Então vamos abrir a santa e bendita palavra de Deus em Mateus, do capítulo 24. Vamos ler os versos de número 32 até 44. Mateus 24, versos de 32 a 44. Vamos ouvir com atenção. São dois textos básicos. Nós vamos ler esse aqui e também um texto de Gênesis, capítulo 6. Vamos ver. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti, nesta hora, ter e total dependência do Teu Espírito Santo. E rogamos que o Senhor queira, por Tua graça, falar ao nosso coração e nos advertir com relação aos últimos dias. Tem misericórdia. Nós dependemos de Ti, da Tua soberana vontade. O Senhor conhece os seus. Sabe aqueles que acharam graça diante dos Teus olhos para salvar. Então opera, Senhor. Porque é através da Tua palavra que o Senhor tem determinado salvar os que são Teus. Para que sejam despertados, se salvem desta geração perversa e sejam prontos, com a cabeça erguida, porque a redenção está próxima. Tem misericórdia, faze isto, Senhor, nesse momento, nesta noite, para a Tua glória, para a glória de Cristo Jesus, a nossa salvação. Para o bem da Tua igreja, do Teu povo, o remanescente que o Senhor tem reservado para a salvação naquele dia. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bem, meus irmãos, dentre as coisas absolutamente certas que hão de acontecer, além da morte, que inevitável, inexoravelmente cada um de nós terá que enfrentar, a volta de Cristo, o retorno de Cristo, o juízo final,
é absolutamente certo. O Senhor diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, por que é que falamos tão pouco a respeito da morte e a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo? Por isso, nós não podemos contornar esse assunto, nem relevá-lo a segundo plano. Temos que encará-lo e olhar o que é que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo trouxe instruções claras aos seus discípulos e a nós a respeito do seu retorno. Ele falou de diversas formas para que ficasse bem claro os sinais que distinguiriam a proximidade da sua vinda. E ele usou parábolas, como a parábola da figueira, como lemos aqui neste texto. Não é difícil, é algo tão simples, parte do campo e das coisas que acontecem. Os ramos se renovam, as folhas brotam, então sabemos que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas, o retorno do Senhor Jesus Cristo. E então, não passará esta geração, a geração que assistirá, verá a manifestação de todos estes sinais, sem que isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu estou lendo aqui o nosso texto. Mas então, ele é mais preciso. E no verso de número 36 diz: mas a respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas veja, não sabemos o dia, ninguém sabe o dia. Se você ouvir alguém querendo marcar data para o retorno de Cristo, então saiba que essa pessoa está em erro. Porque a palavra de Deus não autoriza ninguém a estabelecer um dia. Contudo, os pregadores têm que tratar da proximidade e dos sinais que falam da proximidade desse dia. Por quê? Porque o Senhor Jesus diz aqui no verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele estabelece um paralelo com algo que aconteceu já de manifestação do juízo de Deus. E aponta similaridades. Então não fica difícil para nós buscarmos estas similaridades e identificarmos esses acontecimentos com a proximidade do retorno do Senhor Jesus Cristo. Basta irmos ao relato de Gênesis e então procurar lá o relato do dilúvio. O que é que poderia identificar com o que nós estamos já vendo hoje? É aí que eu convido que vocês
Por favor, abram comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 6. Instruídos pelo Senhor Jesus Cristo de como podemos encontrar essas pistas, esses sinais, essas similaridades, nós vamos começar no verso de número 1. Preste atenção. Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, seus dias serão como 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Vamos ver as similaridades. Primeiro, o propósito de um juízo. O dilúvio foi um juízo, uma manifestação de juízo de Deus, porque a iniquidade, o pecado, chegou ao seu nível máximo que o Senhor poderia suportar. E ele determinou, então, destruir todo ser vivente. Meus irmãos, há um limite. Há um limite para Deus.
Embora ele tenha determinado não mais destruir a terra com dilúvio, e não fará isso, deixou um sinal para nos lembrar disto, que é o arco-íris, não significa que ele não derramará de novo juízo. Ao contrário, está sim determinado que ele manifestará o juízo mais uma vez sobre toda a terra, não com água, mas com fogo. Basta o limite ser alcançado, como foi nos dias de Noé. E então agora resta-nos analisar e ver quais identificações nós temos para saber como está este limite. A primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, de similaridade com os dias de Noé, lamentavelmente, é a situação da igreja, dos que creem. Uma situação de apostasia, de distanciamento de Deus e de mundanismo, carnalidade e pecado na igreja do Senhor. Vejam, como foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, descendentes de Sem, a igreja daquela época, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, mistura com o mundo, mundanismo, tanto a igreja se emiscuindo com o mundo, como o mundo chegando na igreja. E a representação legítima disto chama-se casamento misto. O envolvimento de moças crentes com moços não crentes, filhos do diabo, e moços crentes envolvidas com moças crentes, filhas do diabo. Aqui, designado como filhas dos homens. É interessante que a interpretação literal que tem se feito a respeito desse texto, e até por gente muito boa, chamada reformada, é uma interpretação absurda. Eles acham que, de fato, os filhos de Deus aqui representam anjos caídos que tiveram um relacionamento sexual com homens ou com seres humanos. Absurdo, só pode ter tirado da mitologia, porque não há nenhum precedente bíblico que possa respaldar esse tipo de interpretação. Ah, mas nasceram gigantes. Naquele tempo havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhe deram filhos. Esses gigantes, varões de renome na antiguidade, nefilins, gigantes. Então foi essa promiscuidade dos anjos caídos com os seres humanos. Meus irmãos, absurdo. Esses gigantes aqui, eles estão denominados ou nominados como gigantes. Não porque eram disformes, imensamente grandes, mas
é pela projeção que eles tiveram na iniquidade. Eles eram varões de renome na antiguidade, porque eram grandes pecadores. Essa é a interpretação que se tem, legítima, reformada. Como consequência disto que foi mal aos olhos do Senhor, desta apostasia da igreja, a consequência, meus irmãos, foi terrível em termos espirituais. A apostasia da igreja e a sua mistura com o mundo resultou numa geração absolutamente terrível de pecadores diante de Deus. Foi o agravamento da apostasia que trouxe como resultado grandes, gigantes pecadores. E, meus irmãos, já há um bom tempo que a igreja tem se afastado do evangelho puro, da verdade conforme ela é em Cristo. Tem se entregado, de fato, a práticas mundanas. Os crentes, infelizmente, se deixam levar pelo encanto do mundo, pelo canto da sereia maligno do mundo, da televisão, e nem se apercebem que estão sendo ilhados, encantados por esta obra maligna, com este chamado para o mundo. E as pessoas vão se entregando, cada vez menos consagrados, cada vez menos o amor para com o Senhor, e cada vez mais envolvidos com o mundo, com o materialismo, com as coisas daqui, cada vez mais estéreis, mais vazios, longe de Deus. Querem manter um tipo de religiosidade mundana, uma religiosidade que permite uma associação com o mundo. Perdeu-se a sensibilidade para com o pecado. Nós não somos mais sensíveis ao pecado. E então, este casamento infeliz da igreja com o mundo está anunciando um atolamento total da igreja, com consequências terríveis, sérias, de uma geração absolutamente sem Deus, comprometidos com o pecado, com o maligno, com o diabo. Eu vou dizer uma coisa para você. Os filhos estão olhando para os pais. Eles estão vendo que tipo de espiritualidade, qual a seriedade que os pais têm com relação ao Senhor. E quando eles percebem que os pais são fracos espiritualmente, que eles não sustentam um testemunho em casa da verdade que proferem com a língua e com a boca no culto, no meio da igreja, e que são uma coisa no mundo e outra lá fora, os filhos percebem isso. E você pode saber de uma coisa:
O diabo, então, aproveita e usa esse terreno fértil para trazer uma ojeriza aos filhos, quanto à igreja e quanto às coisas de Deus. Isso acontece muito quando os pais em casa começam a comentar problemas da igreja, escândalos da igreja, ou falando mal de outros, do pastor, dos presbíteros, na igreja, os filhos presentes ouvindo. A vida relapsa quanto ao culto doméstico, quanto à piedade. Pais que vivem de forma mundana a semana toda e depois vão para a igreja. Pais que amam o mundo e estão se prostituindo com o mundo. Filhos de Deus achando formosas as filhas dos homens do mundo. Igreja se envolvendo com o mundo. Igreja apóstata, carnal, mundana. Vão gerar gigantes contra Deus. Nefilins. Monstros. Notáveis pecadores contra Deus. E o Senhor Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esta é uma triste realidade que nós estamos prevendo. Não vai demorar muito. Esse tipo de evangelho que se tem pregado, triunfalista, sentimental, cheio de misticismo na igreja, falta de doutrina, de interesse mesmo para com a palavra de Deus, zero de amor para com Cristo, mas o interesse apenas que Deus venha, o Cristo, assisti-los das suas necessidades imediatas. Não se fala mais de cruz, não se fala mais do evangelho da graça, não se fala mais da soberania do poder de Deus, tudo está centrado no homem. O resultado, inevitavelmente, será mais apostasia, gigantes, uma geração de gigantes, pecadores contra Deus. Foi um desgosto para o coração de Deus. Veja que ponto chegou. Só uma família foi considerada e achou graça aos olhos do Senhor. Perceba a diminuição drástica da igreja, resumida numa família. Hoje nós temos um referencial de bênção, as igrejas cheias e lotadas. Lê do engano. Está diminuindo cada vez mais o número dos fiéis. Quando Cristo voltar, achará porventura fé na terra? Então não se engane. Ou você está no meio da família que Deus achou graça, ou que família que achou graça diante dos olhos de Deus, melhor dizendo,
ou você está fora. Porque Cristo está voltando. A realidade do dilúvio está aqui. Nós já começamos a experimentar a apostasia da igreja. E então, diz o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Antes eu quero ver o verso de número 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O Senhor então mostra que os dias de Noé seriam dias de alto nível de carnalidade. Quando nós ouvimos carnal, nós estamos falando de uma manifestação moral de baixo nível, de alta carnalidade, expressões de sexualidade desenfreada em todos os níveis. Tenta identificar uma geração carnal, de homens e mulheres entregues às paixões da carne, desenfreadas, sem nenhum freio, correndo atrás da satisfação, da volúpia dos seus olhos e dos desejos do seu coração. Sem nenhum pudor. Agindo desavergonhadamente. Zombando das leis e de qualquer coisa que seja de bom senso. Ninguém liga mais para isso. É aquilo que foi experimentado também por Sodoma e Gomorra. Carnalidade. Meus irmãos, não é isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos hoje. Não existe mais censura. As coisas estão aí, acontecendo diante dos nossos olhos. A televisão, prostituição, um incentivo à prostituição. O casamento está cada vez mais perdendo a sua importância, já não vale mais nada. O divórcio tomou conta, cresceu de tal maneira em que as pessoas não têm mais aquela vergonha de guardar um compromisso. Não existe mais isso. Os jovens, eles já estabeleceram que namorar é ficar. Quer dizer, é se prostituir mesmo, em todo tipo de fornicação. Essa é a maneira para saber se esta é ou não é a companheira. Isto é um disfarce para abrir a porteira para a prostituição desenfreada. O homossexualismo. Quer dizer, alguma coisa que era reservada, que se tinha grande pejo de mencionar, eles próprios que eram possuídos por esse tipo de paixão infame, como a Bíblia chama,
tinham certa discrição. Agora acabou. Abriram a porteira, saíram. E, na verdade, é uma ação violenta para obrigar a aceitação desta imoralidade, deste alto grau de moralidade, o fim da picada de toda imoralidade desenfreada. À vista de todos, as paradas gays, as novelas, é obrigado a ter homossexuais e gays. A bandeira agora é a favor dessas chamadas minorias, que não são mais minorias, mas maioria. Minoria é o heterossexual. Uma coisa assintosa. Você pode ver, essas paradas gays, elas são violentas, agressivas. Eles manifestam ali ódio contra Deus, contra Cristo, contra tudo que é religioso e símbolo cristão, como até mesmo os católicos. Meus irmãos, é o que está aqui: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. É carnal, é carnalidade, é prostituição. Isto ofende a Deus. O Senhor estabeleceu o sexo, é tão maravilhoso, tão santo, tudo que Deus fez é bom. Para o casamento, como Ele idealizou. É honrado para o Senhor o leito sem mácula no matrimônio. Glorifica a Deus a relação íntima de marido e mulher. É tão santo que representa a nossa relação íntima da igreja com Cristo na Santa Ceia. Mas o diabo insuflou a carnalidade desenfreada para, de fato, provocar a ira de Deus. E o que nós vemos hoje, se não for igual aos dias de Noé, meus irmãos, é pior do que os dias de Noé. Em termos de carnalidade, de prostituição. Nós respiramos carnalidade. Estamos no meio de uma geração adúltera. Em todos os lados. Para onde você olha e vê. Nem caminhar se pode nas ruas, as bancas de revista estão lá abertas, com toda a nudez exposta. E todo o envolvimento adúltero e de prostituição. Pornografia aberta e clara, abundante, sendo oferecida às crianças, aos jovens. A quem quer, por um clique, se envolve na lama. E muitos são agrilhoados e presos. É um mundo de carnalidade, é uma geração carnal. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Igreja apóstata, geração carnal. Dominado. Teu nariz de prostituição, de carnalidade e miséria.
Mas o texto diz também que a terra estava corrompida, verso 11, corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Nós temos duas coisas aqui. Vamos começar primeiro com a corrupção, corrompida à vista de Deus. Esta corrupção tem a ver com a perda total de honestidade, de brio, de dignidade, de honra nas relações interpessoais. E também no governo, nas lideranças. Meus irmãos, quando é que nós poderíamos imaginar que iríamos chegar a tal ponto? Nós sabemos que o pecado sempre existiu, carnalidade sempre existiu. O problema é o nível da carnalidade. A generalização. Da corrupção. As pessoas não percebem, mas elas estão inseridas numa cultura de corrupção. Quando a gente vê isso que está acontecendo, nós ficamos escandalizados com esta roubalheira que estamos vendo nas autoridades, a gente se esquece que isso acontece diariamente entre nós. Eu me lembro, sabe, na fila de banco, eu vi pessoas dizendo, tem que roubar mesmo, todo mundo rouba. Roubam lá em cima, por que a gente não rouba aqui embaixo também? É roubar mesmo. Quer dizer, as pessoas estão sendo tomadas por uma cultura de corrupção. E aí são desonestas no seu trabalho, querem só obter vantagens naquilo que produzem mal para obter mais lucro, roubam quando vendem o seu produto com um lucro absurdo. Meus irmãos, temos visto lucros de 200% em coisas bobas, bobagens. Água mineral é uma coisa barata, né? Você compra R$1, R$1,50, até R$2. Você compra a mesma água no outro lugar, R$4, R$5. Eu estou só citando esse exemplo, mas é abundante, as pessoas não estão nem aí. Balança enganosa, falsa, mentirosa, medidas falsas, mentirosas. Até pouco tempo estavam dizendo e aconselhando as pessoas a medirem os produtos que já vêm empacotados para ver se corresponde ao preço que está marcado no rótulo. Porque estavam descobrindo absurdos sob de frangos congelados com água dentro para pesar mais. Quando a pessoa chega em casa, que descongela, o peso é outro completamente. A água toda vai embora. Absurdo. Perdeu-se o pudor. E nos entregamos à corrupção. Quando alguém acha um dinheiro e entrega, você já viu que sai na manchete, no jornal, a pessoa colocada lá em cima, é o rei, entregou o dinheiro que achou. Isso é cultura de corrupção. E muitos de nós, sem perceber,
nós vamos sendo, todo mundo faz assim, é normal. Então as pessoas procuram roubar na declaração de imposto de renda, ver o que pode esconder, que não declara e tal, que jeitinho se pode dar para burlar, roubar. Então o 8º mandamento tem se jogado na lama, as pessoas não querem nada com essa responsabilidade e se esquece que tem um fiscal que vê, que é Deus. Que adianta você esconder do fiscal da terra se tem um fiscal celeste que vê? Mas aí a terra está cheia de corrupção. Então, nós estamos num momento semelhante aos dias de Noé. A terra estava corrompida. Talvez você diga, mas pastor, isto é localizado. Esse é o Brasil, né? Ou mais essa parte da América Latina, que está assim, lá na Suíça. As pessoas não são assim. As pessoas compram um jornal, não tem ninguém para vender, você entrega, dá o dinheiro, pega o troco ali mesmo que você precisar, e pega o jornal. Todo mundo fica assim, maravilhado com isso, né? Que coisa, se fizesse isso aqui no Brasil, é só tristeza. Eu vi num vídeo que tentaram fazer isso aqui, botaram uma banca lá com o jornal, pegue o jornal não, era o relógio, pegue o relógio, o preço está aqui, e o camarada, e filmando, viu? O cara olhava para o lado, não tinha ninguém, enfiando o jornal, o relógio no bolso. Uma tristeza. Mas então, como é que faz com esse? Lei do engano. Nós sabemos, meus irmãos, que o pecado é em toda parte, em todo lugar. Se não há a cultura deles nesse tipo de roubo à vista, pode ter certeza que eles roubam de outra forma. Eles têm uma forma mais sofisticada, europeia, de roubar. Pode ter certeza. Eles têm outras formas de quebrar o 8º mandamento. E Deus está vendo. É generalizada a corrupção. Os últimos dias serão como os dias de Noé. A terra estava corrompida. Mas também diz, cheia de violência. Bom, esse aqui, essa é mais clara que todas. Meu Deus do céu. Onde fomos parar com relação à violência, não é? Que coisa triste. As pessoas saem de casa e não sabem se vão voltar. Essa é a expressão que a gente ouve todos falando. Assaltos, assassinatos, todo tipo de homicídios, absurdo, por causa de um tênis, por causa de uma bobagem, de um celular, um gesto que se faz, pá. E todos de sobressalto, a violência tomou conta. Nas ruas, em toda parte, em alguns lugares mais do que outros, mas não importa. Com o advento das drogas, aumentou em muito os homicídios, a violência. Contrabando de armas, desarmamento dos cidadãos. Está errado. Não é para desarmar cidadão de bem. E você pode não achar que não, mas isto contribui para o aumento da violência. Porque pelo menos o ladrão, o assassino pensa,
será que ele está armado? Hoje a gente não está mesmo, não. Pá, pá. Acabou. Eu lembro de uma placa que eu vi também na internet, numa cidade, e que botou assim, na entrada da cidade, uma placa, assim, ó, os cidadãos dessa cidade, a eles, por lei municipal, são permitidos ter armas em casa. Se você entende roubar, assaltar, é melhor ir para a próxima, que não tem essa lei. Próxima cidade. Mas a violência tomou conta. Tudo está contribuindo para o aumento da violência. Drogas, desarmamento dos cidadãos, falta de punidade, pena de morte. É bíblico. Ó, pastor, está escrito lá, não matarás. É claro, você não pode matar não, nem eu posso matar. Nós não podemos matar as pessoas. Jesus disse, não matarás. Ele reafirmou o mandamento e nós também cremos assim. Mas Deus deu a autoridade, o alvitre de matar. Isso é tão claro nas Escrituras. Em Romanos, só para deixar bem claro, que eu sei que é um assunto polêmico e muitas pessoas podem ficar escandalizadas, que o pastor Josafá crê e aceita a pena de morte, e que os crentes não aceitam, por ignorância. Em Romanos, no capítulo de número 13, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Tem que temer os magistrados quando se faz o mal. Quer ver? Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme a autoridade, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Não é em vão que ela traz a espada. A autoridade tem a espada. E a espada não é para bater no traseiro do homem mau. É para enfiar na barriga e matar. É para isso que serve a espada. Veja, vou continuar. Pois a autoridade é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Mas os homens querem ser mais sábios e mais bonzinhos que Deus. Principalmente os comunistas, os de esquerda, os que defendem esse tipo de ideologia, que vem com essa história de direitos humanos para defender bandido. E a violência crescendo, cada vez mais. Cidadão de bem sendo morto. Crianças. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Sem falar das guerras injustas, das revoluções armadas.
trazendo insegurança, medo, falta de paz, angústia das nações. Era assim os dias de Noé, eram assim os dias de Noé. Jesus disse: os últimos dias serão como os dias de Noé. Então, verso 13, disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Tem um momento em que o Senhor diz: basta. E então, é a hora de manifestação do seu juízo. Nós estamos chegando neste limite. É bom que você saiba disso. Sinais da volta de Cristo não são só terremotos, guerras em todos os lugares, que também estão acontecendo de forma assustadora, até no Brasil agora, tem terremoto. Mas esses sinais apontam para o fim. Cristo está às portas. Chegou o momento de Deus dizer basta. E de então trazer o juízo para esta geração. E vai começar com a grande tribulação. Nós já estamos experimentando o princípio das dores. Mas aguarde. A grande tribulação está chegando aí. O fantasma está se aproximando. E, meus irmãos, o que você pensa dos muçulmanos? Esta é uma religião maligna. Ninguém me engana com o propósito de paz e que existe um tipo de islamismo pacífico, não radical. É mentira! É um engano. O propósito deles é tomar o mundo. Por muito tempo, nós pensamos num anticristo judeu. Certamente vai aparecer um anticristo, ele deve ser judaico, porque vai se apresentar como Deus num templo, não sei o quê. Eu ouvi John MacArthur, dando um estudo sobre a grande possibilidade do anticristo ser muçulmano. Estudando mais a fundo a doutrina dos muçulmanos, John MacArthur descobriu que eles também aguardam um Messias. Que está para chegar um Messias para os muçulmanos. E as características deste Messias, conforme a doutrina deles, bate com o anticristo, conforme a Bíblia. E então, pode muito bem ser que o tempo de grande tribulação e de terror diz respeito a uma hegemonia muçulmana, como a do Estado Islâmico, que irá perseguir os cristãos, degolar, cortar a cabeça dos cristãos. Porque a Bíblia fala dessa grande tribulação e deste anticristo, que pode ser bem o Messias muçulmano. Um grande califa que quer dominar o mundo, e eles estão fazendo isto, e o advento
desses refugiados é sopa no mel. Eles estão vindo através dos refugiados. E eu não sei se é verdade, mas nós estamos ouvindo notícias de que 3 navios com mais de 1.800.000 muçulmanos chegando no Brasil por esses dias. Já ouviu isso? Já pensou? O que será isso? Nós temos que ser misericordiosos, são refugiados, coitadinhos. Não, eu acredito que há muitos refugiados mesmo, porque até cristãos há no meio desses refugiados, mas a grande maioria não. Eles são verdadeiramente muçulmanos e eles vêm com a missão de tomar o país. E ter filhos, e filhos, e filhos, cada um pelo menos 10 filhos. Em questão de poucos anos, eles são a absoluta maioria. É o que está acontecendo na França, é o que está acontecendo na Alemanha, em outros países, e eles não sabem mais o que fazer. Não tem mais como se livrar dos muçulmanos. Questão de dias, talvez 10 anos no máximo, a Europa mudou completamente e se tornou muçulmana. E isto em todo o mundo. Então, uma nuvem negra se aproxima do mundo todo e do nosso país. E estamos para adentrar na grande tribulação e enfrentar o anticristo. Você diz, a igreja não vai ser arrebatada antes? Não, de jeito nenhum. Isto é um engano. Esse tipo de pensamento e de escatologia dispensacionalista surgiu nos anos de 1920 para cá. A igreja sempre creu firmemente de que a igreja vai passar sim pela grande tribulação. E você pensa que essa tipo de doutrina é um consolo para a igreja? Nós vamos ser arrebatados antes do anticristo. Isso é um laço, porque as pessoas não se preparam. Mas eu estou dizendo a minha congregação sobre a qual Deus me colocou como responsável espiritualmente, não se engane, em nome de Jesus, prepare-se! Busque mais a Deus, esteja aos pés do Senhor, busque mais crescimento espiritual, mais revestimento de poder do Espírito Santo. Leia mais a Bíblia, encha a sua mente das Escrituras, em breve ela será tirada das suas mãos. Se prepare. Porque isso está no programa de Deus. Foi o Senhor Jesus que nos advertiu sobre isso. E então virá o fim. Muitos serão mortos, decapitados, e se são verdadeiramente crentes, vão ser assistidos pelo Espírito Santo e não negarão o Senhor até a morte, como os nossos irmãos fizeram. Não há diferença deles para conosco. Acho interessante essa doutrina falsa de que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Quer dizer, aqueles nossos irmãos que eram muito mais crentes que nós, muito mais consagrados e fiéis, morreram jogados às feras, mortos à espada, cerrados ao meio, e não negaram o Senhor até a morte. Nós vamos ser livres disso.
muito menos fiéis e consagrados. Que é isso? Se prepare, se prepare. Não brinque com estas coisas. E eu quero encerrar com o verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Verso 18. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Noé representa a igreja, meus irmãos. Ele e sua família. Igreja do Senhor. Tão pequenina, não é? 8 pessoas. Um remanescente que Deus sempre guardou na terra. Será assim também no fim. Deus estabeleceu uma salvação para o seu povo através da arca de cipreste, besuntada. Eles entraram e foram salvos. Esta arca representa Cristo, a nossa salvação. Será um remanescente mesmo. Poucos, remanescente, fiel, que achará graça diante dos olhos do Senhor. E que escondidos em Cristo, amparados por Cristo, besuntados com seu sangue, não sucumbiremos, mas seremos guardados e protegidos em fidelidade até o fim. Você já entrou na arca? Ela está de portas abertas. Esse é o tempo da oportunidade. A Bíblia fala que Noé foi o pregoeiro da justiça. Durante 120 anos, ele saiu pelas ruas, dizendo, pregando o arrependimento, e dizendo, Deus me mandou fazer uma arca. Ele era o pregoeiro da justiça, está lá. Judas fala, pregoeiro da justiça. Então é a própria representação agora dos profetas de Deus, dos servos de Deus, que estão pregando em toda parte. A porta está aberta. Cristo está de braços abertos. A igreja verdadeira do Senhor, que é o corpo de Cristo, é a arca. Entrem! Ela está besuntada com sangue. Quem estiver nela estará livre do juízo de Deus, do juízo final. É esse sangue que besuntou esta arca que nos livra da ira vindoura. Eu pergunto, você está na arca? Você de fato faz parte desses dos quais Deus achou a graça diante dos seus olhos? Foram achados em graça diante dos olhos do Senhor. Você faz parte. O tempo está próximo. Cristo está às portas. E é muito interessante que o Senhor Jesus usa uma expressão que fala da urgência repentina da sua volta e da urgência da necessidade de se preparar. Ele usa, naquele tempo do dilúvio, casavam-se, davam-se casamentos, compravam, vendiam. Ninguém
de sã consciência, podia imaginar que a terra seria inundada com chuva. Alguns intérpretes, estudiosos das Escrituras, acham que nem chuva realmente havia até aquele momento. Então, razão maior para se duvidar de que a terra seria inundada por chuvas. Se bem que não foi só chuvas, a Bíblia fala de fontes do abismo que subiram para inundar a terra, além das chuvas, 40 dias, 40 noites. Mas as pessoas não tinham nada com Deus, elas estavam afastadas de Deus, afastadas da palavra de Deus. Elas estavam tomadas pela carnalidade, pela corrupção, pelo pecado, pelo Deus desse século. Elas estavam totalmente dominadas e, portanto, absolutamente indiferentes às coisas espirituais. Insensíveis. Não adiantou o pregoeiro da justiça rodar e falar e pregar. Foram inúteis suas palavras. Como tem sido inútil a pregação da palavra de Deus para muitos que se fazem de ouvidos mocos, dominados que estão pela prostituição, pela carnalidade, pelo mundanismo, por este mundo, e não querem saber de Deus. Estão protelando, resolver sua situação espiritual. Casávamos, davam-se em casamento, comiam, bebiam, como está acontecendo hoje. Ninguém imagina. Então, amanhã, tal hora, vou ter que levantar, pegar o ônibus, tal, vou para o trabalho, vou ver se faço isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Amanhã eu vou estar lá, viu? Que é tal lugar, tal. Combinado, tal. Ninguém está pensando que será surpreendido pelo soar da trombeta, pelo alarido, pelo estrondo da vinda do Senhor, de repente. Soar da trombeta, estampido, e o aparecimento em glória do Filho do Homem. As pessoas estão tomadas pela incredulidade e não podem jamais imaginar que isso pode acontecer amanhã. Não são capazes de dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. São tão tomadas pela incredulidade e pela ausência de Deus e de qualquer satisfação a Ele, que fazem seus planos normais e não esperam, não vigiam, não estão prontos, com a cabeça levantada, porque a redenção está próxima. Mas eu quero advertir minha igreja, em nome do Senhor Jesus. E se Cristo vier amanhã, ou esta semana, você vai dizer bem que o pastor falou. Graças a Deus, porque falei. Deus tenha misericórdia de nós. Espero que Deus lhe dê sabedoria. Abra os seus olhos e você identifique claramente os sinais dos dias de Noé. Eles estão aí, gritando, clamando, de forma bem clara, diante dos nossos olhos. Quando você ouvir das notícias, da violência, a carnalidade diante dos seus olhos, e todas essas coisas, como já falamos, a situação da igreja se envolvendo, se promiscuindo com o mundo, então você lembre, dias de Noé, Cristo está às portas. Ele mesmo disse, os últimos dias serão como os dias de Noé. Falta mais o quê?
Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Se você que está aqui não tem ainda Cristo, não resolveu sua situação espiritualmente, está protelando, não faça isso. Venha hoje a Cristo. Hoje ainda. Hoje ainda. Quem sabe no seu lugar, orando, antes que termine o culto, ou então de volta para casa, ou quando chegar em casa, se você conseguir chegar em casa, ore, clame a Deus. Talvez de madrugada você perca o sono pela ação graciosa de Deus e não consiga dormir, atormentado pela sua situação espiritual, como um pecador, merecedor do juízo de Deus. Você escorregue na cama, dobre seus joelhos e clame: Senhor, tem compaixão de mim, salva-me desta geração perversa, tem misericórdia de mim, revela Cristo, eu quero recebê-lo como meu Salvador, dá-me arrependimento verdadeiro, salva-me, Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu não quero ser como os que ficaram fora e foram mortos, engolidos pelo juízo de Deus. Eu quero estar na arca, eu quero ser um dos tais, eu quero pertencer ao teu povo, eu quero ser chamado filho de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. E nós, crentes, que seja esta a advertência do Senhor. As 5 virgens prudentes, com as vasilhas cheias de azeite, sabendo que a qualquer momento ouvir-se-á o grito: eis o noivo! E então suas lâmpadas prontas, acesas, para entrar com ele nas bodas do Cordeiro. As nécias ficarão de fora e jamais poderão entrar. Deus tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.